Em meio à chuva fina que cai sobre as ruas cintilantes de Seu, o destino de duas almas opostas estava prestes a colidir. Uma cidade de bilhões de luzes, mas onde a solidão ainda conseguia encontrar seus becos escuros. Naquele canto frio, estava Hannah, 22 anos, e há meses vivendo nas sombras, uma alma esquecida entre becos e vitrines, alimentando-se de sobras e sonhos. O mundo parecia não vê-la, tratando-a como um borrão na paisagem urbana. Mas Ana ainda sorria, às vezes, sem motivo apenas porque seu coração teimava em não se render. A resiliência dela era um sussurro contra o barulho ensurdecedor da indiferença. Naquela noite, o vento cortava a pele como lâminas, a chuva impiedosa parecia zombar da sua solidão. Hannah tremia, agarrada ao cobertor rasgado, quando o som luxuoso de um motor V12 a despertou. Uma imponente limusine preta, com vidros escuros e um brilho intimidador, parou bem diante dela. O vidro, opaco, desceu com a lentidão calculada do poder. De dentro, emergiu um olhar, frio, analítico, arrogantemente indiferente. Min Jae, o bilionário herdeiro da Hansung Group, um império de tecnologia que moldava o futuro de Seu. Jovem, belo, e tão distante da realidade de Hannah quanto a lua estava da terra. Min Jae, está atrapalhando a entrada do meu carro. Hannah levantou os olhos, sem entender a brusquidão. Para ele, ela era um estorvo. Para ela ele era um fantasma de um mundo inalcançável. Hannah diz, desculpe, eu só queria um pouco de abrigo da chuva. Min Jae, diz, se quiser abrigo, arrume um emprego. A porta se fechou. O carro partiu, deixando para trás um rastro de luzes e indiferença. Mas naquela fração de segundo, algo imperceptível aconteceu. Quando os olhos de Min Jae cruzaram os de Hannah, ele sentiu um incômodo estranho, uma pontada de reconhecimento, como se tivesse visto a própria solidão mascarada refletida nela. Era a primeira vez que algo na vida o tirava da sua indiferença calculada. Dias se arrastaram, cada um mais frio que o anterior. Hannah tentava sobreviver vendendo flores nas esquinas, mas na cidade onde o perfume era o dinheiro, ninguém parava por um humilde buquê. Enquanto isso, Min Jae continuava sua rotina de reuniões frias e decisões implacáveis. Ele havia esquecido a garota da chuva, ou assim pensava. Mas o destino, com seu hábito cruel, não perdoa corações opostos. Na entrada de um hotel luxuoso, um templo de vaidade e poder, a coincidência se tornou inevitável. Hannah tropeça e derruba as flores no chão. Pétalas vermelhas e amarelas espalham-se, colorindo o cinzento do asfalto. E de novo, o mesmo carro preto parou bruscamente diante dela, como uma âncora de metal. A porta se abriu. Min Jae desceu, impecável, vestindo um terno cinza de corte preciso. Ele a reconheceu instantaneamente. Não era apenas uma moradora de rua, era um pequeno incômodo que havia invadido seu subconsciente. Min Jae diz, você de novo? Hannah diz, eu só queria vender uma flor. Min Jae diz, vender? Aqui, ninguém compra flores onde o perfume é o dinheiro. Ele tentou passar, apressado, mas a vida tinha outros planos. Uma pétala, leve e vibrante, grudou na lapela de seu paletó de $1000. Ele olhou para a pétala, depois para Hannah. E ela, com uma timidez cativante, sorriu. Hannah diz, mesmo o mais caro dos ternos precisa de um toque de vida. Por um instante que pareceu uma eternidade, o tempo parou. A arrogância se desfez em confusão. O coração do bilionário hesitou. Ele sentiu o cheiro da flor e, de repente, o perfume de seus próprios milhões pareceu estéril. Min Jae arrancou a pétala, virou-se e entrou no hotel, sem dizer mais nada. Mas o dano estava feito. Naquela noite, a suntuosidade de sua cobertura em Gangnam conseguia silenciar sua mente. Min Jae não conseguiu dormir. A lembrança do sorriso de Hannah o perseguia, como um eco distante em um salão de mármore. Ele era o homem que tinha tudo, mas o sorriso dela lhe havia mostrado que ele não tinha nada. Aquele incômodo se tornara uma inquietação. Ele começou a se perguntar sobre aquela garota, que tipo de vida a fazia sorrir na desgraça. O gelo em sua alma rachava, pouco a pouco, sem que ele percebesse. A força do hábito, e a gravidade de sua posição tentavam puxá-lo de volta à indiferença, mas o universo insistia em colocá-los no mesmo plano. Alguns dias depois,
um de seus funcionários mais jovens e menos cínicos apareceu em seu escritório de vidro. Funcionário diz: Senhor Min Jae, uma mulher está sendo expulsa do beco atrás da empresa. Disse que conhece o senhor. Kim franziu a testa. Aquilo era demais. Ele se levantou e foi ver. Lá estava ela, Hannah, sendo empurrada por um segurança robusto. A dignidade dela intacta, apesar da situação. Hannah diz: Eu não disse que o conhecia, eu só queria devolver isso. Ela estendeu a mão, revelando uma discreta pulseira de prata, que Min Jae havia deixado cair no dia do encontro no hotel. Min Jae diz: Por que não jogou fora? A resposta dela foi como uma flecha, silenciosa, perfurando a armadura dele. Hannah diz: Porque não se joga fora o que brilha, mesmo quando não é nosso. Min Jae ficou sem resposta. Naquele momento, ele não via uma moradora de rua, mas uma filosofia de vida que ele, em sua riqueza, jamais havia compreendido. Ele mandou o segurança sair e ficaram apenas os dois, sob o cinzento do céu de Seul. Ele suspirou, um som que para ele, parecia um ruído de motor. Aquele incômodo havia se tornado compaixão. Min Jae diz: Está com fome? Ela assentiu. Era a pergunta mais humana que ele lhe fizera. Min Jae a levou para o restaurante da empresa, um templo de aço e vidro, onde Hannah jamais imaginou pisar. Enquanto comia em silêncio, a única fome dele era por entender. Hannah olhava para o brilho da cidade pelas janelas de vidro. Hannah diz: É bonito aqui, mas parece frio. Min Jae diz: O luxo é feito para esconder o vazio. Aquela frase, dita com a frieza de quem sabe, marcou o início de algo inesperado, uma amizade silenciosa. Min Jae não conseguia tirá-la de sua vida, e Nina não conseguia fugir da única pessoa que a tinha visto de verdade. Ele lhe ofereceu um emprego na empresa, limpando os corredores à noite. Não por caridade, mas por uma necessidade egoísta de mantê-la por perto. O gelo do bilionário estava, finalmente, a derreter. Com o passar dos dias, a presença de Hannah na Hanson Group se tornou um estranho conforto. Min Jae começou a observá-la em segredo, a forma como ela cantava baixinho, como se o mundo ainda tivesse cor. Ela não estava apenas limpando corredores, estava purificando a atmosfera fria de aço e vidro com a sua luz simples. Um dia, a curiosidade dele venceu a sua frieza. Ele a confrontou em um corredor vazio, após o expediente. Min Jae diz: Por que você sempre sorri? Hannah diz: Por que chorar não muda nada? Essas palavras foram o ponto de viragem. Elas quebraram o Min Jae por dentro. Ele começou a ver o mundo através dos olhos dela, e pela primeira vez, o homem que tinha tudo começou a sentir que nunca havia tido nada. Ele percebeu que seu luxo era uma prisão, e o sorriso de Hannah era a chave para a verdadeira liberdade. O amor entre o bilionário e a florista começou a florescer, discreto e real, nos corredores frios da corporação. Os encontros se tornaram mais longos, as conversas, mais profundas. Ele a levou para fora da empresa, para lugares simples que ele, ironicamente, nunca havia visitado. Pela primeira vez, Min Jae aprendeu a sorrir de verdade, um sorriso que não era cínico, mas humano. Eles estavam apaixonados, construindo um universo de dois em uma cidade de milhões, mas a bolha não duraria para sempre. O destino, cruel como sempre, não perdoa os opostos. A imprensa, farejando o romance improvável entre o bilionário e a moradora de rua, explodiu em escândalos. Ações despencaram, reuniões de emergência eram convocadas, mas o único foco era Min Jae. Seu pai, o presidente da Hanson, o confrontou no escritório, a raiva em seu rosto ofuscando as luzes da cidade. O confronto foi brutal. O pai de Min Jae não viu um filho apaixonado, mas uma ameaça ao império que havia construído. Pai de Min Jae diz: Você está manchando o nome da família. Vai escolher essa garota, ou o império que construí? Silêncio. O peso de um conglomerado tecnológico era imenso, mas o peso da sua nova humanidade era insuportável. Min Jae olhou para a janela, a chuva voltando a cair, a mesma chuva daquela primeira noite no beco. Min Jae diz: Prefiro perder tudo, a viver sem o que me fez humano. A escolha estava feita. O império contra o coração. E Min Jae havia escolhido o coração. Nina, no entanto, ouviu a notícia. Ela sabia que o seu amor,
por mais puro que fosse, não podia ser a razão da queda de Min-jae. O sacrifício dela seria o último ato de amor. Ela desapareceu. Deixou apenas um pedaço de papel. Hannah diz: "Você me deu o que o dinheiro nunca comprou, um olhar. Mas eu não posso ser a razão da sua queda." A dor foi imediata. Min-jae a procurou por toda a cidade, becos, estações, pontes. Ele andou pelos lugares que tinham sido a prisão, e agora o lar dela. Sem sucesso. Ele tinha perdido o seu império, mas o buraco que Nina deixou era maior. Meses se passaram. Min-jae abandonou a Hansun, deixando seu pai para lidar com as consequências. Ele se mudou para um pequeno café nos arredores de Seul. Longe do luxo e da pressão, ele encontrou uma paz simples, mas vazia. A solidão era uma velha amiga, mas agora era mais aguda. Ele fazia café, lia livros, e esperava. Esperava por um milagre, pela volta daquela que o havia ensinado a ser Min-jae. A vida é feita de ciclos. E as estações, de promessas. Um dia, quando a primavera de Seul finalmente rompeu o inverno, a porta do café se abriu, e um cheiro fresco de alecrim e vida invadiu o ar. Uma garota entrou, com uma cesta de flores vibrantes. Hannah diz: "O senhor aceita uma flor?" Min-jae levantou o olhar, atônito. O tempo colapsou. Seus olhos se encararam, e o mundo inteiro voltou a respirar, calmo e profundo. Min-jae diz: "Pensei que nunca mais te veria." Hannah diz: "As flores sempre voltam na primavera, mesmo depois do inverno mais longo." O amor deles renasceu. Não era mais um amor proibido, nem um escândalo midiático. Era simples e puro, sustentado pela escolha mútua de uma vida verdadeira. Hannah agora trabalhava como florista, seu sorriso era o cartão de visitas. Min-jae, livre da Hansung, dedicava seu tempo a abrigos, devolvendo a esperança que Hannah lhe havia dado. Juntos, eles caminhavam à noite, observando as luzes da cidade refletirem na água. Hannah diz: "Lembra da primeira vez que me viu?" Min-jae diz: "Como esquecer? Foi a primeira vez que vi a beleza fora de uma vitrine." Hannah diz: "E agora, o que você vê?" Min-jae diz: "O lar que eu procurei a vida inteira." Min-jae não precisava mais do luxo para esconder o seu vazio. Ele havia encontrado sua humanidade, e Nina havia encontrado seu abrigo. Ele perdeu o império para ganhar o mundo em seu sorriso. Entre as luzes de Seul, duas almas quebradas se encontraram. Um homem que tinha tudo, e uma mulher que não tinha nada, e juntos descobriram que o amor é o único abrigo que nunca desaba. Mas a história do abandono de Min-jae da Hansung e seu novo e humilde empreendimento não passou despercebida. Seu pai, o Sr. Han, um homem de ferro forjado em Wall Street e Seul, viu a decisão do filho não como uma derrota, mas como uma humilhação pública. Sr. Han diz: "Min-jae perdeu a cabeça por causa de uma mendiga. O nome Hansung está em risco." A pressão sobre Min-jae era imensa. Os tabloides, não satisfeitos com o escândalo original, agora publicavam manchetes zombeteiras sobre o bilionário barista e sua florista favorita. Han, em um último ato de desespero e raiva, usou toda a sua influência para boicotar o pequeno café de Min-jae. Os fornecedores de café sumiram, a locação se tornou alvo de inspeções intermináveis. O café, que era o novo refúgio de Min-jae, estava falindo. Min-jae tentou esconder a nova crise de Hannah. Ele não queria que ela se sentisse culpada por mais nada. Mas Hannah, com sua sensibilidade aguçada pela vida nas ruas, notou a tensão nos ombros dele e o saco sob seus olhos. Hannah diz: "O que está acontecendo?" O cheiro do café mudou. "Está amargo." Min-jae diz: "Apenas um problema com o fornecedor Hannah. Não se preocupe." Hannah diz: "Não minta para mim, Min-jae. Eu sei o que é perder tudo, e sei o que é ver a pessoa que você ama carregar um fardo." Confrontado com a verdade dela, Min-jae desabou. Ele contou sobre o boicote de seu pai, e a iminente falência do café. Min-jae diz: "Meu pai não vai parar até que eu volte para Hansung, ou até que eu perca você de novo." Hannah diz: "Você me ensinou que o luxo esconde o vazio. Mas a verdade é que o seu pai está vazio. E a nossa vida, por mais simples que seja, está cheia." A crise despertou a antiga astúcia de Min-jae. Ele sabia que o amor puro não era suficiente para vencer o poder do dinheiro.
Ele tinha que lutar contra o império do seu pai com as únicas armas que lhe restavam: inteligência e a nova humanidade que Hana lhe havia dado. Min Jae diz: ele quer que eu volte para Hansung. Eu voltarei. Mas não como filho pródigo. Voltarei como concorrente. Hana estava hesitante. Ela temia que o retorno ao mundo corporativo transformasse de novo no homem frio que ele era. Hana diz: não perca a sua luz, Min Jae. Foi por ela que eu voltei. Min Jae diz: minha luz é você, Hana. Eu preciso de você ao meu lado. Não para me limpar, mas para me guiar. Eles venderam o pequeno café e Hana, com o dinheiro, abriu uma floricultura simples na mesma rua onde Min Jae havia aberto o café. Hana diz: se você tem que lutar, eu vou te dar a força. Min Jae, usando seus antigos contatos e o capital secreto que havia escondido de seu pai, fundou uma nova startup. Ele a chamou de Primavera, em homenagem à metáfora de Hana. A Hansung, com sua estrutura antiga e burocrática, não viu a primavera chegar. A startup de Min Jae, focada em tecnologia verde e sustentável, representava tudo o que a Hansung, um gigante da velha guarda, não era. A Hansung tentou esmagá-lo, bloqueou patentes, cortou recursos. Mas Min Jae, agora motivado por Hana, não cedeu. Hana, em sua floricultura, tornou-se o centro de sua rede de apoio. O cheiro de alecrim e lírio se misturava ao cheiro de código e startups. Min Jae visitava a loja diariamente, não apenas para vê-la, mas para sentir a vida que ela vendia. Hana diz: use a cabeça, mas deixe o alecrim te lembrar do coração. A batalha foi longa e pública. Min Jae não era mais arrogante, ele era humilde, carismático e apaixonado. A imprensa, vendo a reviravolta de sua história, começou a apoiar o bilionário redimido. Min Jae não estava lutando apenas pela empresa. Ele estava lutando por um novo modelo de vida, onde o sucesso não era medido pelo vazio, mas pelo propósito. O clímax veio em uma reunião de acionistas na Hansung. O Sr. Han estava prestes a finalizar um acordo de fusão que destruiria a primavera. Min Jae, com Hana ao seu lado, entrou na sala. Min Jae diz: pai, eu não estou aqui para pedir sua bênção. Estou aqui para lhe dar uma escolha. A primavera não é uma ameaça para Hansung, é o futuro. Se você destruí-la, estará destruindo sua própria alma. Ele apresentou dados, ideias, uma visão de futuro que o Sr. Han, preso à ganância, não conseguia mais enxergar. Mas o que virou a maré foi o testemunho de Hana. Hana diz: eu vivia na escuridão, e o seu filho me deu a luz. Ele escolheu perder um império para ganhar sua humanidade. Um líder que valoriza uma vida mais do que 1 bilhão de wons é o líder que esta empresa precisa. O Sr. Han, vendo a paixão e a convicção no rosto de Hana, lembrou-se de sua própria juventude, antes que o dinheiro endurecesse sua alma. Ele olhou para o filho que agora irradiava uma força que o antigo Min Jae nunca teve. Sr. Han diz: eu tentei te quebrar, Min Jae, mas você se tornou mais forte. O Sr. Han não destruiu a Merhana. Em vez disso, ele se aposentou, nomeando Min Jae como presidente da Hansung e fazendo uma parceria com a Merhana. Min Jae diz: você acredita nisso? Hana diz: acredito no que brilha, mesmo quando não é nosso. Min Jae não precisava mais do luxo para esconder o seu vazio. Ele havia encontrado sua humanidade, e Nina havia encontrado seu abrigo. Ele perdeu o império para ganhar o mundo em seu sorriso e o recuperou com a sua verdade. Eles se casaram em uma cerimônia simples na floricultura de Hana. Os antigos colegas de trabalho de Min Jae, os novos funcionários da Merhan Primavera e as pessoas dos abrigos que Min Jae ajudava estavam lá. O Sr. Han, pela primeira vez em anos, sorria não com arrogância mas com orgulho. Min Jae diz: eu prometo nunca mais perder a sua luz. Hana diz: e eu prometo ser o seu alecrim, para te lembrar sempre de onde você veio. Entre as luzes de seu, duas almas quebradas se encontraram, um homem que tinha tudo, e uma mulher que não tinha nada. E juntos, descobriram que o amor é o único abrigo que nunca desaba, e a única riqueza que não pode ser boicotada. A Merhan floresceu, e a Hansung encontrou, finalmente, a sua alma. A ascensão de Min Jae ao comando da Hansung, agora reformulada pela ética da Merhan para uma revolução corporativa em seu
A Samsung deixou de ser sinônimo de ganância fria e passou a ser o ícone da responsabilidade social e da inovação sustentável. Han, agora um avô bondoso, dedicava seu tempo a visitar a nora na floricultura e a dar conselhos sobre a saúde das orquídeas, um mundo muito diferente de fusões e aquisições. A vida de Hannah, por sua vez, mudou radicalmente, mas seu coração permaneceu intacto. Ela continuou a trabalhar na floricultura, recusando-se a morar na antiga cobertura de Min-jae. Hannah diz: "Esta casa tem paredes de verdade, não de mármore. É aqui que nossa história mora." Min-jae, o CEO, agora media seu sucesso por 2 métricas: o crescimento da Merham Primavera dentro da Samsung e o número de vezes que Hannah sorria por dia. Um ano depois do casamento, Hannah descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma nova camada de significado à sua união. Min-jae diz: "Uma nova primavera." O nascimento do filho deles, a quem chamaram de Han-jeon, cimentou a união das famílias e a redenção de Min-jae. Han derramou lágrimas de alegria e começou a reformar a cobertura de Min-jae, desta vez com um terraço para a floricultura de Hannah, caso ela mudasse de ideia. Anos se passaram. Min-jae continuou a liderar a Samsung, equilibrando o poder corporativo com a compaixão. Seu legado não era a riqueza, mas a forma como ele a usava. Ele e Hannah fundaram um centro de apoio para jovens sem teto, nomeando-o de Moabrigo do Alecrim, em homenagem à fragrância que os uniu. Certa noite, Min-jae, já um homem de meia idade com cabelos salpicados de prata, caminhava com Hannah pela mesma rua onde se encontraram pela primeira vez. A chuva fina caía, mas eles estavam de mãos dadas, sem guarda-chuva. Hannah diz: "Não está atrapalhando a entrada de ninguém hoje, CEO Min-jae." Min-jae diz: "Hoje, eu só me importo com a entrada da minha florista." Ele se virou e olhou para ela, o amor profundo e inabalável em seus olhos. Min-jae diz: "Lembra do que você disse, que o primeiro olhar me fez humano. Mas o seu sorriso, Hannah, me fez viver." Eles beijaram-se sob a chuva de Seul, e a cidade de bilhões de luzes não parecia mais fria. Parecia a testemunha silenciosa de um amor que provou que a verdadeira riqueza da vida não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. O legado de Min-jae e Hannah era a prova de que, mesmo depois do inverno mais longo, a primavera sempre volta para aqueles que escolhem a luz. O sucesso da Merham Primavera e a liderança ética de Min-jae não apenas transformaram a Samsung, mas também atraíram atenção internacional. Em uma conferência global de tecnologia em Nova York, Min-jae foi aclamado como um visionário. No entanto, o palco global trouxe um novo desafio: a tentação de se perder novamente no brilho, agora em escala mundial. Um investidor americano, o magnata Alexander Vane, propôs uma fusão que catapultaria a Samsung para um domínio sem precedentes. A oferta era irrecusável em termos financeiros, mas exigiria que Min-jae e a Hannah se mudassem para a América por tempo indeterminado. Min-jae diz: "É o ápice, Hannah, dominaríamos o mercado." Seria um legado que Ha-jun herdaria. Hannah, sentada em sua poltrona favorita, com um Ha-jun de 5 anos desenhando no chão, suspirou. Hannah diz: "E o merabrigo do alecrim, e o cheiro das nossas flores, e esta rua onde você aprendeu a respirar." O ápice, Min-jae, não é o mais alto, é o mais enraizado. Ela sabia que a fusão, embora lucrativa, significaria arrancar as raízes que eles haviam demorado tanto para plantar. Min-jae, inicialmente seduzido pelo poder, viu a verdade no olhar dela. Min-jae diz: "Eu não posso te pedir para abrir mão do lar que criamos." Hannah diz: "Não sou eu quem deve decidir. É você. Você tem o poder agora." Min-jae: "Lembre-se, o luxo esconde o vazio, você voltará a ser o homem que tinha tudo e não tinha nada." Min-jae voou para Nova York, mas não para aceitar a fusão. Ele rejeitou a oferta de Vane em um discurso que ressoou no mundo corporativo. Min-jae diz: "Eu já tive o mundo. Mas o meu mundo é pequeno, é o cheiro de alecrim, o sorriso da minha esposa e o lar que construí. A maior inovação não é a tecnologia, é a humanidade. A Samsung não dominará o mercado, ela servirá ao mercado." Ele retornou a Seul no dia seguinte. Na floricultura, encontrou Hannah e Ha-jun. Ha-jun diz: "Papai, trouxe um presente de Nova York." Min-jae diz: "Trouxe o melhor presente, meu filho, trouxe o seu pai de volta para casa."
Hannah apenas sorriu, o sorriso que havia quebrado o gelo da indiferença anos atrás. Hannah diz: "Bem-vindo de volta, CEO Min-jae." O amor deles não era uma história de contos de fadas, mas uma jornada contínua de escolhas conscientes. Eles nunca se mudaram para a cobertura de mármore, mas investiram para que o abrigo do alecrim se tornasse o maior centro de acolhimento de seu. Min-jae diz: "O império do meu pai era de tecnologia, o meu império é de propósitos, e o trono é ao seu lado." Hannah diz: "Não é o que se tem, é o que se é. E você, Min-jae, é o meu lar." Eles observaram as luzes de seu. Min-jae não via mais o brilho frio da ganância, mas a luz quente das famílias, das esperanças e dos recomeços. Onde antes via um borrão na chuva, agora via o sentido de toda a sua vida, a beleza do lar que ele havia escolhido construir com Hannah. 8 anos se passaram desde a decisão de Min-jae de priorizar o lar em seu. Ha-jung era um menino de 13 anos, vivendo confortavelmente na bolha do sucesso ético de Min-jae. No entanto, o passado de Hannah, que ela sempre carregou com dignidade, começou a se chocar com a nova realidade do filho. Ha-jung diz: "Pai, por que a mãe tem aquela loja? Os amigos do meu pai no clube de golfe não vendem flores." A pergunta, carregada de inocência e preconceito social, atingiu Min-jae e Hannah como um raio. Min-jae, que havia abandonado seu próprio status, sentiu a dor de Hannah, pois percebeu que seu filho estava começando a replicar a indiferença que ele outrora encarnara. Hannah diz: "Meu amor, vender flores é um trabalho nobre, é onde eu planto a beleza para que o mundo possa ver." Mas Ha-jung estava confuso. Ele amava a mãe, mas a pressão para se encaixar no mundo Hansung era forte. Min-jae diz: "Filho, você sabe que eu costumava ser um homem muito frio. Mas há algo que você não sabe sobre a sua mãe." Lá, Min-jae levou Ha-jung ao beco onde tudo começou. Ele contou ao filho, pela primeira vez, a história completa: o cobertor rasgado, o bilionário arrogante, a pétala no terno. Em seguida, apresentou aos jovens do abrigo. Min-jae diz: "Sua mãe não apenas superou a escuridão, ela a transformou em luz, a floricultura dela, e este abrigo são o seu verdadeiro império. Eles valem mais do que todas as ações da Hansung." Ha-jung diz: "Mamãe, você foi uma florista para mim o tempo todo, mas eu não vi a primavera." A crise de identidade de Ha-jung se transformou em profunda admiração. Ele começou a passar as tardes na floricultura, ajudando a mãe a embalar os buquês e a ouvir as histórias dos jovens do abrigo. O casal, vendo que seu filho precisava entender o valor da resiliência, e não apenas do sucesso, decidiu dar um passo além em seu legado. Min-jae financiou e promoveu uma campanha global, O que Brilha, que usava as flores de Hannah como símbolo de esperança para comunidades marginalizadas em todo o mundo. A floricultura de Hannah, de repente, se tornou o centro de um movimento internacional. Min-jae diz: "Eu descobri que o meu maior ativo não estava no meu balanço, mas nas raízes plantadas por essa mulher. O que brilha em seu deve brilhar em todo o mundo." A vida deles, longe de se estabilizar em uma paz monótona, continuou sendo uma aventura de propósito. O amor para Min-jae e Hannah era uma ação contínua, uma escolha diária de olhar além do brilho e focar na luz interior. O Sr. Han, agora um conselheiro sábio, observava com orgulho o neto aprender o valor das flores. Eles observaram o filho, Ha-jung, caminhar com confiança pelo mundo, carregando o sobrenome Han com dignidade e o coração de Hannah com bondade. O legado de Min-jae e Hannah não foi apenas a fusão de duas vidas opostas, mas a criação de uma nova fundação para o futuro, onde o amor, a resiliência e a humanidade eram os únicos valores verdadeiramente negociáveis. A primavera de seu amor nunca mais se desvaneceu, permanecendo um farol de esperança em meio aos neons de seu. A campanha Mu que Brilha e o sucesso da Hansung sob Min-jae trouxeram não apenas aclamação, mas também inveja. O magnata Alexander Vani, cuja fusão Min-jae havia rejeitado, não esqueceu a humilhação. Vani, um estrategista frio, decidiu não atacar a Hansung diretamente, mas sim o pilar emocional de Min-jae e a floricultura de Hannah e, por extensão, o abrigo do alecrim. Vani diz: "Seu pode ter o seu milionário redimido, mas toda flor tem um preço. Ataque o que ele ama."
Vani comprou secretamente o prédio ao lado da floricultura de Hannah e começou a construir uma mega loja de flores e presentes, chamada Money Bloom, com preços predatórios e uma campanha de marketing que ofuscava a simplicidade artesanal de Hannah. O objetivo não era o lucro, mas a destruição da paz de Min-jae. A floricultura de Hannah, outrora um refúgio, começou a sofrer. As vendas caíram drasticamente. O cheiro de flores frescas de Hannah era abafado pelo cheiro de plástico e promoções da Vani Bloom. Hannah diz: as pessoas não vêm mais aqui, Min-jae. Elas preferem o brilho artificial. Eu sinto que estou perdendo o meu chão. Min-jae diz: é apenas uma tática de mercado. Hannah, vamos contra-atacar. Min-jae propôs transferir uma grande parte das finanças da Hansung para cobrir as perdas da floricultura, mas Hannah recusou veementemente. Hannah diz: não. Se usarmos o dinheiro da Hansung, estaremos fazendo exatamente o que o seu pai fez. Estaremos usando o luxo para esconder o vazio da nossa luta. Ha-jun, observando a nova crise, viu nos olhos de sua mãe a mesma resiliência que o havia fascinado anos antes. Ele se juntou a ela na floricultura, usando seu conhecimento de tecnologia para criar uma nova forma de lutar. Ha-jun diz: mãe, a Vani Bloom vende flores. Você vende histórias. Vamos usar a primavera para mostrar o que realmente brilha. Eles lançaram uma campanha digital focada em micro-histórias dos jovens do Abrigo do Alecrim. Cada flor vendida por Hannah vinha com uma pequena nota escrita por um jovem em recuperação, contando como o abrigo e o alecrim o haviam salvado. A hashtag Alcobrilha de verdade viralizou. A Vani Bloom vendia flores bonitas, a floricultura de Hannah vendia beleza com propósito. O mundo, cansado do brilho artificial, respondeu à verdade. As pessoas começaram a fazer longas filas na floricultura de Hannah, comprando não apenas flores, mas um pedaço de esperança real. A Hansung, sob a orientação ética de Min-jae, apoiou a campanha, não com dinheiro, mas com sua plataforma de comunicação. Alexander Vani, irritado com a derrota, via sua megaloja vazia enquanto a pequena floricultura prosperava. Ele voou para um último confronto no Abrigo do Alecrim. Vani diz: você me humilhou em Nova York, Min-jae. E agora usa mendigos para vencer a concorrência, isso é manipulação sentimental. Min-jae diz: não é manipulação. Vani, é verdade, estes jovens não são ferramentas, são a prova de que o valor de uma vida é inegociável. Você pode comprar prédios e flores, mas você nunca poderá comprar uma alma. Hannah diz: a sua loja é um túmulo de flores. A minha é um lar de esperança. Escolhemos a vida, Vani, e a vida sempre vence o vazio. Vani, confrontado com a verdade simples e poderosa de Hannah, não teve resposta. Ele se retirou, derrotado não por um rival corporativo, mas pela força de um amor puro e ético. O Abrigo do Alecrim e a floricultura de Hannah tornaram-se o coração da Hansung. Min-jae, Hannah e Ha-jun continuaram a sua caminhada, Min-jae como CEO, Ha-jun como estudante voluntário, e Hannah, a florista, como a bússola moral de todos. A história deles, um épico de 90 minutos em seu, provou que a maior fusão é a de um coração quebrado com uma alma resiliente, e que a verdadeira riqueza não está nas estrelas, mas nas raízes plantadas no solo da humanidade. 15 anos se passaram. O pequeno Ha-jun já era um jovem engenheiro, entrando na Hansung, não pelo nome, mas pelo mérito de sua startup social. Min-jae, agora um líder sênior e venerado, supervisionava a transição de liderança para a nova geração, enquanto Hannah continuava a gerir a floricultura, que se expandiu para um centro comunitário, mantendo sua essência humilde. O novo desafio não veio de um rival corporativo, mas da própria evolução tecnológica. A Hansung estava na vanguarda da inteligência artificial. O departamento de P&D, buscando otimizar todos os processos, desenvolveu uma IA avançada, apelidada de Oracle, capaz de prever tendências de mercado, automatizar a maioria das decisões de gestão e até mesmo gerar arte e design perfeitos. O novo CEO, um jovem brilhante, mas sem o toque humano de Min-jae, começou a usar o Oracle para sugerir a completa automação da floricultura de Hannah, argumentando que a ineficiência manual e o modelo de histórias eram contrários à otimização. CEO, diz Sr. Han,
A floricultura da senhora Hannah, embora simbólica, é uma aberração de mercado. O Oracle sugere substituirmos os jovens do abrigo por braços robóticos e a venda de histórias por algoritmos de marketing emocional. Isso aumentaria a margem em 400%. Min Jae diz: a Samsung não pode medir o valor de uma alma com algoritmos. A diretoria, seduzida pelo lucro de 400%, votou a favor da proposta. Min Jae, pela primeira vez desde a crise de seu pai, sentiu o peso do vazio corporativo regressar. Ele poderia vetar, mas isso causaria uma guerra interna e colocaria em risco anos de estabilidade. Hannah diz: você está quieto, Min Jae, sinto o cheiro de metal frio no seu alecrim. O que o Oracle está dizendo? Min Jae lhe contou a decisão da diretoria. A floricultura dela seria substituída por uma loja conceito automatizada, a Money Bloom do futuro. Hannah diz: eles querem um algoritmo de marketing emocional, eu lhes darei o algoritmo original. Hannah, apoiada por Rajun, lançou um desafio à diretoria. Ela permitiria a automação da loja por uma semana, desde que a IA vendesse as flores com as histórias escritas pelos jovens do abrigo. O desafio era provar que o toque humano era o ativo mais valioso, algo que nenhuma IA poderia replicar. A IA Oracle foi instalada. Era uma maravilha tecnológica com telas interativas e robôs assistentes, mas a cada história impressa pelo robô, o cliente sentia a frieza. A IA podia prever a emoção, mas não podia transmiti-la. Min Jae, diz o Oracle, sabe o que o cliente quer, mas não sabe o que o cliente precisa. O ponto de viragem veio quando um cliente, ao ler a nota de um jovem sobre a superação, começou a chorar. O robô, programado para otimizar a venda, ofereceu-lhe um desconto de 15% para aliviar a angústia emocional. O cliente ficou furioso, sentindo-se desumanizado. No final da semana, as vendas caíram 60%. O Oracle falhou porque quantificou o amor. Min Jae, diz a IA, falhou em um aspecto fundamental, a imperfeição da humanidade. O sorriso de Hannah, a história de superação de um jovem, a experiência de se sentir visto, isso não tem preço, e não pode ser codificado. O valor da Samsung reside agora, e para sempre, na nossa alma. A diretoria reverteu a decisão. A floricultura permaneceu manual, e a Samsung usou a IA Oracle para otimizar a filantropia e os projetos de sustentabilidade. O legado de Min Jae e Hannah, agora, era o de ter protegido o coração da empresa contra sua própria invenção. Min Jae diz: vencemos o dinheiro, vencemos a ganância, e vencemos até a perfeição da máquina. Hannah diz: o amor, Min Jae, é a única coisa que não pode ser automatizada. E é por isso que brilha. 20 anos se passaram, Min Jae e Hannah já eram avós. Rajun havia se tornado o CEO da Samsung, mantendo a visão ética de seus pais. O império que o Sr. Han havia construído agora era a maior força de tecnologia sustentável do planeta. Min Jae e Hannah se aposentaram da gestão ativa, mas continuaram a ser os pilares morais da Fundação Samsung. Eles se mudaram para uma casa de campo tranquila, mas visitavam seu e o abrigo do alecrim toda semana. O último desafio de Min Jae foi pessoal e silencioso, um diagnóstico de doença crônica. Hannah, com a mesma resiliência que a manteve viva nas ruas, tornou-se sua cuidadora. Hannah diz: você me salvou da escuridão, Min Jae. Agora é a minha vez de cuidar da sua luz. Min Jae diz: eu não tenho medo de nada, Hannah, porque você me ensinou que o lar não são as paredes, mas a pessoa. Em seus últimos anos, Min Jae começou a perder algumas memórias recentes, um eco irônico de seu passado de indiferença. Hannah, para ajudá-lo, começou a criar buquês de memória. Arranjos florais que correspondiam a momentos específicos de suas vidas. O cheiro de ananás, o alecrim e a flor da primavera eram as âncoras para sua mente. Um dia, Min Jae a olhou com confusão, o olhar frio que ela havia visto pela primeira vez no carro voltando momentaneamente. Min Jae diz: você está atrapalhando a entrada do meu carro. O coração de Hannah apertou, mas ela sorriu, com a coragem daquela garota de 22 anos. Ela não corrigiu. Ela simplesmente colocou o ramo de alecrim em suas mãos. Hannah diz: não, eu sou a pétala que grudou no seu terno mais caro. E não vou sair daqui. Min Jae respirou fundo o cheiro do alecrim. Seus olhos se suavizaram, o frio desapareceu, e o Min Jae que ela amava retornou. Min Jae diz: ah, Hannah,
Eu estava apenas brincando. Como eu poderia esquecer o único toque de vida que eu já tive? A última lição de sua história foi para Ha-jun e as futuras gerações da Hansung. O verdadeiro legado de Min Jae não foi a fusão de empresas, mas a fusão de almas. A vulnerabilidade era a maior força, e o amor, a única memória que valia a pena preservar. Min Jae faleceu pacificamente, no jardim de sua casa com o cheiro de alecrim no ar e a mão de Hana na sua. Hana diz: o inverno acabou. Min Jae. Bem-vindo à sua eterna primavera. Após a morte de Min Jae, o legado de propósito e amor floresceu com Ha-jun, o novo CEO. Ele manteve a Hansung na vanguarda da tecnologia ética, mas enfrentou a pressão de novos investidores que exigiam um foco maior no lucro e menos na filantropia. Em sua primeira reunião de acionistas como CEO, um jovem e agressivo investidor, herdeiro da Vani Corporation, tentou desmantelar a fundação Hansung chamando-a de excessivamente sentimental. Investidor diz: Senhor Ha-jun, sua mãe é uma florista adorável, mas esta não é uma loja de bairro. A fundação de sua família é um dreno de capital. Ha-jun diz: meu jovem, a fundação não é um dreno, é o nosso ativo mais valioso. O valor de uma empresa não está apenas no que ela vende, mas no que ela sustenta. Ha-jun, então revelou o projeto Raízes, uma iniciativa que usava a tecnologia de IA da Hansung para rastrear e apoiar o crescimento de pequenas empresas lideradas por egressos de abrigos, provando que o investimento social gerava lucros reais e sustentáveis a longo prazo. O projeto não apenas silenciou a concorrência, mas solidificou a visão de Min Jae: o capitalismo pode ser humano. Hana, agora uma avó radiante, mas com o mesmo espírito indomável, dedicava-se a escrever livros para crianças, contando histórias sobre a resiliência das flores e o poder do sorriso. Seu primeiro livro, A Pétala no Terno, tornou-se um hit best-seller mundial. A floricultura de Hana, sob a gestão da próxima geração de jovens do abrigo, nunca perdeu sua essência. Tornou-se um local de peregrinação para líderes de negócios que buscavam uma lição de humanidade. Em uma tarde ensolarada, Ha-jun encontrou a mãe na floricultura. Ela estava ensinando a sua neta, a pequena Primavera, a plantar alecrim. Primavera diz: vovó, por que o alecrim cheira tão forte? Hana diz: porque ele teve que lutar para sobreviver. E tudo que luta para sobreviver brilha mais e cheira melhor. Ha-jun diz: a Hansung nunca esquecerá a sua primeira lição, mãe. A história de Min Jae e Hana, o épico de Seu, não terminou com o último suspiro. Ela continuou no legado de seu filho e nas vidas transformadas pela sua fundação. O amor não foi apenas o único abrigo que nunca desabou, mas a semente de uma nova era, provando que a humanidade, quando enraizada, floresce eternamente. 8 décadas após o primeiro encontro na chuva, o impacto de Min Jae e Hana se tornou lendário. A história deles era ensinada nas escolas de negócios e nas salas de aula das escolas primárias. O nome Hansung era sinônimo de propósito. A Fundação Hansung, agora liderada pela neta de Hana, Primavera, expandiu a missão para um nível global, usando o capital da corporação para reconstruir comunidades. Primavera era a personificação da fusão de seus avós, a perspicácia de Min Jae e o coração inabalável de Hana. Primavera diz: minha avó me ensinou que o amor não é um sentimento, mas um ato de plantio, e meu avô, que o maior negócio é aquele que nutre a alma humana. A floricultura, que começou como um refúgio, era agora um museu vivo, onde as crianças aprendiam a história de como uma pétala de flor salvou um império da escuridão. No museu, havia uma exposição permanente: o terno cinza de Min Jae, com a pétala de flor artificialmente preservada na lapela. O legado do casal foi imortalizado não em mármore ou lucros, mas nas incontáveis vidas que eles tocaram. A cada chuva que caía em Seu, e a cada cheiro de alecrim, a cidade se lembrava de que, mesmo nas maiores adversidades e nas maiores fortunas, a escolha mais importante é sempre a mais simples: amar. O amor, para Min Jae e Hana, não foi apenas o único abrigo que nunca desabou, mas a semente de uma nova era. Anos após a morte de Min Jae, a Hansung, sob a liderança de Primavera, enfrentou seu maior desafio filosófico: a imortalidade digital. Um novo projeto de IA prometia replicar a consciência de indivíduos falecidos. O conselho viu nisso uma oportunidade de preservar a mente genial de Min Jae. Primavera, tentada a ter a sabedoria de seu avô para sempre, considerou o projeto.
Mas Anna, já muito idosa, foi a última a falar. Hannah, diz, Minjae, não queria a perfeição, ele queria a humanidade. A beleza da vida primavera está na sua finitude e na sua imperfeição. Se você replicar a consciência dele, você terá um eco frio do passado. Ela entregou à neta um ramo de alecrim que ela havia plantado com Minjae, décadas atrás. Hannah diz: o seu avô vive aqui, nas raízes que ele plantou, no sorriso que ele me ensinou. A Hansung não precisa da imortalidade digital, ela precisa da nossa mortalidade como um lembrete para valorizar o dia de hoje. Primavera compreendeu. Ela cancelou o projeto de imortalidade digital, dedicando os recursos a um fundo que apoiava a arte e a cultura manual, como a floricultura como forma de preservar a alma humana contra a frieza da máquina. O último ato de Hannah foi garantir que o legado de Minjae fosse sobre as raízes, não sobre as nuvens de dados. Quando Hannah finalmente se juntou a Minjae, seu funeral foi uma procissão de jovens e velhos, com o cheiro de alecrim invadindo o seu. Eles celebraram não a perda, mas a vida plena e humana que ela escolheu. A história deles, o grande épico de seu, tornou-se o testamento final. A maior vitória da tecnologia é quando ela serve para preservar a simples, imperfeita e inestimável beleza da alma humana. E o amor, no final, é a única coisa que não se digitaliza, mas se planta e se floresce. Ha Jun, o CEO ético, casou-se e teve mais filhos, garantindo que o legado da família Han fosse para sempre entrelaçado com a bondade de Hannah. O abrigo do alecrim se expandiu globalmente, usando o projeto Raízes como modelo para apoiar a juventude vulnerável em metrópoles ao redor do mundo. Primavera, a CEO da Hansung, agora uma líder global reverenciada, usou a influência da corporação para defender a tecnologia do coração. Ela instituiu a Jornada do Alecrim, um programa obrigatório para todos os novos executivos da Hansung, no qual eles passavam uma semana vivendo no abrigo do alecrim, trabalhando na floricultura e ouvindo as histórias de superação. A Hansung, sob Primavera, lançou a linha de produtos Nes Raízes, focada em ingredientes naturais e comércio justo, com o cheiro de alecrim como sua assinatura. Cada produto trazia no rótulo a frase valor inegociável, resiliência e propósito. Primavera, em sua maturidade, percebeu que o desafio final de seus avós não foi contra o dinheiro, mas contra o tempo, a luta para manter a essência da história viva. Ela encomendou um documentário global chamado Uma Pétala no Terno, um legado de amor e capitalismo humano, garantindo que a voz de Hannah, a florista, ecoasse para sempre. A floricultura, que começou como um refúgio, era agora um museu vivo onde as crianças aprendiam a história de como uma pétala de flor salvou um império da escuridão. No museu, havia uma exposição permanente, o terno cinza de Minjae, com a pétala de flor artificialmente preservada na lapela. O legado do casal foi imortalizado não em mármore ou lucros, mas nas incontáveis vidas que eles tocaram. A cada chuva que caía em seu, e a cada cheiro de alecrim, a cidade se lembrava de que mesmo nas maiores adversidades e nas maiores fortunas, a escolha mais importante é sempre a mais simples: amar. O amor, para Minjae e Hannah, não foi apenas o único abrigo que nunca desabou, mas a semente de uma nova era. O impacto final de Hannah e Minjae ressoou na própria estrutura de seu. A cidade, antes sinônimo de implacável competição, começou a abraçar a ética de propósito e raízes. Os prédios corporativos começaram a incorporar jardins verticais e espaços comunitários, uma homenagem silenciosa à florista. A última cena do documentário mostra a Primavera, no jardim da casa de campo, plantando um novo rebento de alecrim na terra, com o mesmo sorriso sereno de sua avó. Ela estava acompanhada por uma multidão de crianças da creche da Hansung, todas com pequenos vasos de alecrim. Primavera diz: meu avô perdeu um império e ganhou o mundo. Minha avó nunca teve um império, mas nos deu um universo. Eles me ensinaram que o verdadeiro sucesso é plantar algo que irá florescer muito depois de você se for. E o alecrim, ele sempre nos lembra. A história de Minjae e Hannah, o grande épico de seu, tornou-se a lenda viva. O amor não é um refúgio das batalhas, mas a própria força para vencê-las. E a Primavera, eles garantiram jamais abandonaria seu. A história de Minjae e Hannah,
um épico de décadas, atingiu o status de mito fundacional. A Hansung não era mais apenas uma empresa, mas um ecossistema. Primavera, inspirada pelo legado de simplicidade de sua avó, iniciou uma nova tradição anual, um Dia da Pétala, onde todos os funcionários da Hansung, desde os CEOs até os estagiários, passavam o dia fora dos escritórios, dedicando-se ao serviço comunitário e plantando flores em áreas carentes. Esta tradição, que começou como uma simples homenagem, virou um símbolo global de que a verdadeira filantropia não é um cheque, mas uma imersão. O beco onde tudo começou, onde o brilho começa, agora abrigava uma estátua de Min Jae e Hana, de mãos dadas, olhando para o futuro. A escultura não era feita de bronze frio, mas de resina reciclada, colorida com as pétalas secas do alecrim de Hana. Era um tributo à sustentabilidade e à humanidade. A floricultura, de Hana, que se recusou a crescer em tamanho para manter sua essência, inspirou uma arquitetura corporativa em miniatura, micro-jardins de propósito que brotavam em terraços e headlobbies de empresas em todo o mundo. A neta, Primavera, ao completar a idade que Hana tinha quando conheceu Min Jae, fez uma peregrinação final. Ela levou a pétala preservada do terno de seu avô para o jardim e a enterrou sob o alecrim mais antigo. Primavera diz: vovô, vovô, as raízes de vocês são profundas. O mundo está mais brilhante porque vocês se encontraram na chuva. A história de Min Jae e Hana se tornou um eterno lembrete de que o maior legado não é a riqueza deixada, mas a sabedoria plantada. E a primavera de seu amor, a mais forte de todas as tecnologias, continuava a florescer no coração de Seoul.